Hoje é sábado, é o Shabat, o dia do descanso daqueles que creem nesse mandamento. E eu estou aqui refletindo nas Escrituras. Eu tento passar o meu conhecimento para aqueles que gostam também de ler a palavra. Eu não sou pastora, eu não sou missionária, eu só sou uma estudiosa. Eu gosto muito de estudar as Escrituras. E essa palavra me traz um vigor na alma muito forte. Eu já estive seriamente doente e eu lembro que quando eu estive doente, eu lia a palavra dia e noite. Teve um tempo até que eu estava me sentindo muito mal, eu achei que ia morrer. Eu tinha certeza que aquela noite era a minha última. E quando eu abri as Escrituras, o Criador falou tremendamente comigo. E eu entreguei ali naquele momento a minha alma para Ele e adormeci achando que não ia acordar. E acordei. Estou aqui contando a história para vocês, isso faz mais de 8 anos já. Então a palavra, ela nos restaura a vida, a alma, renova nossas forças como uma águia, como diz o profeta Isaías, né? Renova nossas forças, e se nós bem soubéssemos, nós não nos afastávamos da palavra nunca. É como o Criador instruiu a Josué, né? Não se afasta do livro da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Continua no caminho. E é isso que a gente deve fazer. Estamos passando por tempos muito difíceis, que nós vamos precisar ter essas palavras gravadas na nossa mente, para que nós sejamos fortes, corajosos. Mas para que isso aconteça, para que essa coragem venha dentro de nós, nós precisamos estar aqui, coladinha nas Escrituras. Todos nós, coladinhos, homens e mulheres, né? Então eu quero dividir com você que está me ouvindo, você que está me vendo, né? Eu quero dividir com você o que está escrito em Shemot, Êxodo, capítulo 20. Eu vou ler para você somente o versículo 3. É uma palavra forte, passagem conhecida, mas eu tenho dúvidas se realmente todo mundo conhece, né, essa mensagem. Então veja só o que diz as Escrituras. Eu estou lendo da Bíblia judaica, gosto muito das Bíblias judaicas, porque, primeiro, elas mostram os nomes verdadeiros, né, dos profetas, do Messias. Mostra pra gente a reverência de falar sobre os nomes sagrados verdadeiros, né? O nome no hebraico tem uma importância muito grande. E cada nome tem um significado, né? Então, quando foram traduzidas as Bíblias, né, para o português, em algumas traduções retiraram os nomes sagrados e substituíram por outros, né? Eu gosto muito das Bíblias judaicas porque elas preservam os nomes. E a Bíblia judaica do David Stern, gosto muito de lê-la. Vamos lá. Então aqui diz assim, Shemot, Êxodo 20. Eu caí, viu, irmão? Eu caí aqui, precisei voltar. Então é o seguinte, Shemot, Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz assim: não tenha outros deuses além de mim. Olha que interessante. Não faça para você nenhuma imagem esculpida ou qualquer tipo de representação do que há em cima do céu, nem sobre a terra ou na água embaixo da linha da costa. Você não deve se curvar a elas, nem lhes servir, pois eu, Adonai, o seu Adon, sou zeloso. Castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração de quem me odeia. Mas demonstro graça até a 1000ª geração de quem me ama e obedecem os meus mandamentos. Então nós vemos aqui que essa questão de ter uma imagem esculpida para a nossa adoração, para a nossa reverência, para o nosso respeito
É algo que infringe o mandamento do Criador. É por isso que eu tenho dúvida se as pessoas realmente leem as Escrituras. E chega um momento que a gente tem que pensar, a gente tem que parar para pensar. Eu devo seguir uma religião ou eu devo seguir as Escrituras? Porque muitas vezes a gente segue uma doutrina, a gente sabe que toda religião tem uma doutrina, não é isso? As religiões, elas não se encaixam, elas não se batem. Uma informa uma coisa, a outra já informa outra. E quando a gente vai ver, tá diferente das Escrituras. O que a gente precisa perceber é que as Escrituras estão com a verdade. A Escritura tem a verdade absoluta porque é o próprio Criador falando para nós. As pessoas dizem até assim, a lei de Moisés. Só que a lei não é de Moisés. Se você observar aqui no versículo 1, você vai ver que é o próprio Criador falando a um povo. É a voz dele que está sendo falada aqui. E quando ele diz não, é não. Se ele diz sim, é sim. Mas muita gente vem de tradições, né? Tradições lá quando era bebezinho, estava na barriga da mãe, a mãe já tinha uma tradição. A mãe também, quando estava na barriguinha da sua mãe também, a vovó já tinha uma tradição. E aí a gente vai naquele caminho, né? Porque alguém lá atrás nos ensinou. Mas quando a gente para pensar o que é que a Escritura está falando, a gente tem que seguir o que ela está dizendo. Ponto final. Então, o que o Criador está pedindo para mim e para você é que nós não tenhamos imagens esculpidas para a nossa adoração, para a nossa reverência, porque isso fere o mandamento. E ele considera pessoas que ferem o seu mandamento e pessoas que odeiam a ele. Aí você diz, não, mas eu não odeio. Claro que eu não odeio o Pai. Mas se você tem outro Deus além dele, você não confia nele. Não é assim? Então, quando ele pede para que você não tenha outros deuses além dele, não é que você considera também aquela outra pessoa um Deus, mas que você deposita a sua fé em outra pessoa. O interessante é que pessoas que têm essa prática de ter uma imagem para a sua adoração, para a sua confiança, se você perguntar assim, quem é essa pessoa que está na imagem? A maioria não vai saber dizer a você quem é. Porque eu já fiz esse teste. Eu já perguntei às pessoas, quem é fulana de tal que está aqui nessa imagem? Aí a pessoa diz assim, é Maria. Aí já tem outra imagem também com outro nome. Quem é essa imagem? É Maria. Aí já tem uma terceira imagem. Quem é essa outra imagem? É Maria. Então todo mundo é Maria? Não é só o nosso Pai onipresente e onipotente que tem esses atributos? Ou seja, se Maria fosse 3, 4 pessoas, ela também seria onipresente, né? Onipotente. Mas esses são os atributos que só o nosso Pai quem tem. Então a gente tem que parar para pensar sobre isso. A mãe do Messias, ela foi uma escolhida. É uma pessoa que merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. Uma mulher santificada. Escolhida pelo Pai para ser mãe de seu filho. Né? Nós devemos respeito a ela. Mas não podemos deixar que ela passe na frente, como muitos fazem. Isso é um pecado grave. Isso é um pecado grave. E as Escrituras são muito claras. Outra forma de nós termos outros deuses para nós, sabe qual é? É quando você vê um ensino nas Escrituras e você diz assim, mas o meu pastor não me ensinou isso. Isso acontece muito com o mandamento do sábado, né? Shabat. Shabat é um dia que o nosso pai diz assim, lembra-te do dia de Shabat? Boa tarde, Lilian, Magali, Aida, Jaqueline. Vejam bem, o Shabat é um mandamento que o Pai pede que nós guardemos. E ele diz até, lembra-te. Por que ele diz lembra-te? Porque realmente muita gente esqueceu, né? As pessoas não consideram o mandamento do Shabat.
dizem que é coisa de judeu, que é coisa da lei de Moisés, né? E não consideram o Shabat. Mas o Pai Todo-Poderoso, ele diz, lembra-te do dia do Shabat para santificar, para guardar. Por que ele pede isso? É porque nós temos uma vida muito corrida. Nós trabalhamos durante a semana inteira. Boa tarde, querida. Então, nós temos um dia muito corrido. E se a gente não tem esse espaço na semana para a gente ler, por exemplo, meditar aqui do jeito que eu estou fazendo com vocês, escrever alguma coisa, orar, vai entrar de domingo a domingo, de Shabat a Shabat, e a gente não para refletir. Mesmo que você tenha a prática de ir na sua denominação religiosa, mas você fica ali 2 horinhas só, né? E nessas 2 horas nem são aproveitadas totalmente em estudo, em adoração, em oração. Porque existe uma programação dentro das denominações que acaba retirando o tempo útil de realmente examinar as escrituras. E no sábado não. No sábado, se você reserva esse tempo para o Criador, o que é que vai acontecer? Seu discernimento vai ser aberto. Você vai ter a oportunidade de orar, de obedecer, de estar mais perto dele. Eu tô vendo que aqui a maioria é mulher, né? Tem muita mulher aqui. Não sei se vocês são casadas, se vocês são solteiras. Me digam aí, vocês são solteiras, noivas, casadas, estão à procura do pretendente, estão esperando o príncipe encantado, né? Imagina se você acha esse príncipe. Você se apaixona por ele e ele se apaixona por você. Aí ele vai dizer assim, olha, todo sábado nós vamos ficar bem juntinhos, tá? Ó, casada. Todo sábado a gente vai ficar bem juntinho, é maravilha, né? Quando a gente arruma assim um amor, olha. Aí todo sábado ele vai dizer assim, eu vou te levar para passear, vou te levar para jantar com a minha família, almoçar com os meus entes queridos. Nós vamos passar o dia juntos, só nosso. Esse dia é só nosso. Imagina como é que você vai se sentir. Você vai amar, né? Você vai passar o dia inteiro ao lado da pessoa que você está apaixonada. Você está ali amando e quer ficar o tempo todo com ele. É exatamente isso que o Criador ele quer fazer comigo e com você. Imagina, só que com um detalhe. Ele tem tudo que preenche a nossa necessidade. Ele tem a palavra que nós precisamos ouvir. Ele tem a cura que nós precisamos receber. Ele tem tudo aquilo que a gente precisa, que está faltando na nossa vida. E ele tem, sabe o quê? Principalmente, a nossa salvação. A salvação da nossa alma. Então, você imagina você passar o dia inteiro na presença do Pai Celestial, conversando com Ele, abrindo as Escrituras, louvando, orando. Pai, o que é que eu vou fazer nessa situação? Segunda-feira eu tenho um problema para resolver, Pai. E aí, como é que eu vou fazer? E Ele vai falar no teu coração como é que você vai sair disso. Ele vai te dizer exatamente aquilo que você precisa ouvir e consolar a tua alma aonde vai precisar do consolo. Então é um dia maravilhoso na presença dele, onde você tem que dedicar os seus afazeres, seu pensamento, um tempo de qualidade. Porque durante a semana a gente está pensando em 1000 coisas, né? Eu, por exemplo, eu penso em 1000 coisas durante a semana. Tem hora que eu penso até que eu nem vou dar conta de tanta coisa que eu tenho para fazer. Aí eu digo, não, no sábado eu não quero saber de nada. Eu não quero saber de trabalho, eu não quero saber de almoço, eu não quero saber de nada. Eu sou casada, eu falo pro meu marido, olha, o que a gente vai comer hoje é o resto de ontem, viu? Procure lá o seu cantinho, vá fazer suas coisinhas, porque o sábado é para eu estudar as Escrituras. É para eu me reunir com as minhas amigas que querem estudar comigo. Né? Eu peço muito ao pai, pai, manda meninas para estudar comigo, amigas. Ele tem ouvido as minhas orações, né?
E as minhas amigas estão todas assim, curiosas. Vem pra cá estudar a Bíblia comigo. Isso pra mim é maravilhoso. Então, sábado é pra ele. Agora, os outros dias da semana, eu trabalho até de madrugada. Tem dias que eu vou dormir até meia-noite. Quando o trabalho precisa ser entregue mais rápido, até 1h da manhã. Agora, sábado, não. Sábado, não conto comigo pra nada. Os meus clientes, eles já sabem que eles não devem nem dar um oi pra mim no sábado. Agora, de domingo eu trabalho. É o primeiro dia da semana, né? Domingo é o primeiro dia da semana. Você tá descansando dia de domingo porque você quer. Mas é para descansar no sábado. O Criador é quem manda. Ah, irmã, mas a minha religião não prega isso, não. Meu pastor diz que não, que isso aí é pro judeu. Aí eu te pergunto, você vai seguir homens ou você vai seguir as escrituras? É uma decisão sua. Porque, às vezes eu tô conversando com amigas minhas, ela manda para mim mensagem de pastores renomados, né? Até mandaram para mim um pastor aí renomado, que ele dizia assim, por que eu não guardo o sábado? Aí ela disse, aqui, toma aqui para você escutar. Aí eu falei assim, minha irmã, olha, se o Criador manda fazer, eu não tenho por que escutar homens. Eu não vou escutar homens que refutam a palavra. Eu não vou escutar falsos profetas. Perdoe, mas eu falo assim. Eu acho assim. Um profeta, um homem, um pastor, né, que se autodenomina pastor, que quer ser pastor, que quer ensinar a palavra e não ensina a Torá, meu irmão, minha irmã, não tem por que eu escutar ele. Não tem por quê. Eu não escuto. Eu escuto a palavra. Eu escuto as escrituras. Porque o pessoal tem uma história de dizer que tal coisa é para judeu. Quando o mandamento foi recitado pelo próprio Criador, não existia nem judeu na terra. Como é isso? E outra coisa, os judeus, eles fazem parte de uma tribo de Israel. Uma tribo. A tribo de Judá e Arudá, que foi a tribo que o Messias veio, né? Interessante que o Messias veio justamente na tribo de Arudá, na tribo de Judá. E as pessoas não gostam de judeus, né? Classificam os judeus por uma meia dúzia que entregaram o Messias, que não gosta do Messias, que não crê que o Messias vai voltar, que não crê que o Messias é Salvador. Eles julgam toda a comunidade dos judeus por essa meia dúzia de gente que fez isso. E que tem muita gente até hoje que não acredita no Messias. Como tem muitas pessoas brasileiras, alemães, portuguesas também que não acreditam. Não é só o judeu que não acredita. Mas a maioria das pessoas, elas estão, quer dizer, a maioria não, todas as pessoas, né? Estão inseridas no contexto das 12 tribos de Israel. Você já estudou as 12 tribos de Israel? Você vai ver que as 12 tribos não só é o povo judeu. Repetindo, o judeu é só uma tribo. O judeu é só uma tribo. E os mandamentos é para o povo de Israel. Então nós precisamos ser enxertados na oliveira verdadeira, que é Israel, para a gente poder entender os mandamentos do Pai. Porque se a gente for escutar pessoas que dizem que a lei já caducou, que a lei não está inserida no contexto cristão, que não se pode mais seguir a lei porque pessoas querem se salvar pela lei. Gente, são tantos argumentos equivocados que as pessoas colocam. Como é que a lei vai salvar, gente? Que o objetivo da lei não é salvar. O objetivo da lei é levar nós, seres humanos, em santidade até o Messias. Esse é o objetivo da lei. E o Messias, ele pede que a gente guarde a lei, sim. Lembra quando ele encontrou lá com aquele jovem rico? O jovem perguntou, mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E eles começaram a conversar e o Messias disse, guarda os meus mandamentos, né? Guarda os meus mandamentos.
Ele é quem pede, ele diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E as pessoas dei outra cortadinha aqui, eu espero que não caia, né? Entendeu, irmãos? Então, vamos refletir nisso. Vamos refletir nisso. Interessante que eu tô aqui com o telefone novo, eu não sei pra onde eu olho, né? Que eu não sei direito onde é que tá a câmera. Mas tudo bem. Então que fique. Oi, Kay. Oi, Aguinaldo. Magali. Tudo bem? Então, irmãos, que fique essa reflexão no nosso coração. Bem-vinda, Érica. Chegou no finalzinho, mas eu acho que eu vou conseguir deixar gravado aqui. Então é o seguinte, fica essa reflexão. Será que nós somos bíblicos? Ou será que nós somos religiosos? Será que nós estamos obedecendo aos mandamentos do Pai? Ou será que nós estamos construindo deuses para nós que ditam a nossa forma de seguir as Escrituras? Isso é o que nós precisamos refletir. Porque a palavra do Criador não muda. Não muda. Ele não vai deixar um mandamento e depois ele vai enviar o filho dele para desfazer. Porque é isso que as pessoas dizem, né? Não, depois do Messias, o Messias morreu no madeiro ou na cruz e aboliu toda a lei. Hoje a gente vive pela graça. A gente vive pela graça hoje? É mesmo. Aqui onde a gente acabou de ler, no capítulo 20 de Êxodo, versículo 2, aqui bem no finalzinho, não sei se você observou, mas ele diz assim, olha: sou zeloso, castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e a quarta geração de quem me odeia, mas demonstro graça. Olha aqui, o Criador demonstrando graça. Ele demonstra graça até a 1000ª geração. Gente, a 1000ª geração é muita gente. Você conhece sua avó? Você conhece a sua bisavó? Conhece a vó da sua bisavó? Não, né? Pois é. Até a 1000ª geração é a que o Criador demonstra graça àqueles que obedecem os mandamentos dele. Agora, aqueles que não obedecem, ele acompanha no castigo da terceira até a quarta geração. Porque quem não obedece mandamento, quem não guarda, quem diz que está obsoleto, eles são considerados pessoas que odeiam o Criador. Então, se odeia os mandamentos, amados, odeia também o Criador. E muitas vezes você faz isso involuntariamente, porque você já aprendeu tanto que a lei foi destruída, que a lei foi abolida, que você não precisa mais cumprir, que você está no tempo da graça, que você odeia o Criador sem querer. Sem perceber. Só porque um líder espiritual falou para você que a lei não vale mais. Aí você passa a odiar o Criador. Olha, é sério isso, né? Mesmo sem querer. Mas quando a gente obedece aos mandamentos, não que a gente consiga cumprir tudo, né, gente? A gente não consegue. Nós somos falhos. Mas nós precisamos tentar. Nós precisamos tentar. E o melhor, nós não temos que lutar contra os mandamentos, porque é impressionante. Se você for falar sobre mandamento, o povo joga pedra em você. O povo joga pedra em você, diz que você quer se salvar pela lei, que agora que o Messias está conosco, que ele veio, que ele morreu, que ele ressuscitou, nós estamos na graça. A lei, morreu, explodiu, né? Mas não é isso que a Bíblia fala. Existem mandamentos do Pai aqui que são perpétuos. São perpétuos. E a palavra dele não muda. Os mandamentos são perpétuos e a graça já está aqui, Tá vendo? Demonstro graça. É isso que o nosso Pai fala para nós. Então, que nós possamos refletir de verdade, tomar uma postura de crente, se converter mesmo. Não é se converter à denominação religiosa A, B ou C, não. É se converter aos mandamentos, ao Pai, ao Filho.
Eles estão juntos aqui falando. O Messias está conosco aqui nas Escrituras desde o memorial, desde a criação. Por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Não é assim? Ele está conosco faz muito tempo. Desde o começo da criação. Ele não está conosco desde agora. Agora que eu digo assim, né? Quando ele nasceu de Maria. Quando ele veio nascer de Maria e vir aqui para a terra. Ele já estava, meu querido, minha querida, lá nos livros dos profetas. Ele já estava lá na criação, quando o Pai fez o mundo, quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem. Nossa, ele fala no plural, né? Está acompanhado. Nossa imagem e semelhança. Então, o nosso Messias, ele está conosco desde o começo da história da humanidade. Foi essa graça que fez com que Adão e Eva não fossem consumidos de imediato pela morte, né? A graça permaneceu que eles ficassem um bom tempo ainda nessa terra. A gente vê também que Noé achou graça aos olhos do Pai. A graça está conosco sempre, porque a graça é o Messias. E é ele que nos salva, porque mesmo tendo o entendimento da lei, que nós precisamos cumprir, guardar muita coisa, ele é quem faz com que nós consigamos entender alguma coisa e guardar alguma coisa. Porque sem a graça a gente não consegue nem observar mandamento. Quando você está sem a graça, você vai dizer, sabe o quê? Que não precisa mais cumprir a lei. E quando você cumpre a lei, ou tenta cumprir, como eu falei, a gente não consegue fazer tudo perfeitamente, não, impossível. É impossível você conseguir cumprir a lei de forma perfeita. Mas não é por isso que você vai dizer que ela não tem mais por que ser cumprida. Entendeu? Então, que nós possamos continuar nessa graça maravilhosa, a maravilhosa graça do nosso Mestre, que nos acompanha, nos instrui, nos guarda hoje e sempre. Shalom a todos.